Olá, eu me chamo Dulcilena, sou do Polo de Duque de Caxias, sou estudante do quinto período do curso de Gestão em Turismo. Vou falar um pouco sobre o transporte ferroviário para o turismo. Bem, quando se fala em turismo, a primeira necessidade que vem ao imaginário do turista são os meios de transportes e o alojamento, que será utilizado para a viagem. Quando a expectativa de hospitalidade que constitui não apenas como o ato de hospedar, mas de receber o turista, demonstrando que ele não é apenas um objeto de lucro, mas o reconhecimento como ser humano, com necessidade e desejo a ser correspondidos. Esses serão possíveis apenas com serviços de boa qualidade, desde o embarque, sendo através de meios de transporte marítimo, rodoviário, ferroviário ou aéreo. Mas aqui vamos priorizar o transporte ferroviário. Então, a tecnologia ferroviária vem se expandindo largamente durante o século XIX e que passou a perder cada vez mais a importância em muitos países, dentre eles o Brasil. Entretanto, a partir dos meados de 1960 no Japão e do início de 1980 na Europa, o surgimento de trens de alta velocidade permitiu uma maior competição da tecnologia ferroviária, não só com o modo rodoviário, mas até mesmo com o aéreo. Compreendendo-se transporte ferroviário de cargas de passageiros, urbano e médio a longo prazo, e o transporte ferroviário exclusivamente para fins turísticos. A hospitalidade neste transporte pode ser destacada no charme que constitui em viajar neste tipo de transporte, compreendendo a paisagem, o preço e a rapidez com que se fala quando se fala em transporte. Aí entra a questão não só da hospitalidade, mas requer atenção à forma de tratamento que o turista antes e depois do embarque, no atendimento da compra, da passagem, seja por telefone ou pessoalmente, e na recepção dos funcionários envolvidos. Demonstrando a felicidade em tê-lo para viajar, os serviços diferenciados e um guia capacitado. São todos os elementos que irão compor o sistema da hospitalidade. Qual a viagem seria agradável se desde o começo já não superasse os fatores determinantes de uma boa viagem, né? Então, podemos compreender a interdependência de transporte e hospitalidade, destacando assim a necessidade que o indivíduo tem ao se deslocar de sua residência habitual, mesmo buscando um mínimo de conforto, qualidade, proteção e satisfação de suas necessidades e superar as suas expectativas. A precariedade do transporte influenciou por grande tempo a hospitalidade, pois os automóveis não passavam de 60 quilômetros, nas viagens, necessitando de hospedagem e durante as suas viagens, diferente das épocas anteriores. Hoje, a evolução tecnológica favorece a hospitalidade através da rapidez e eficiência, deslocando o maior número de pessoas a preços mais acessíveis, favorecendo a demanda por viagens, contribuindo para o aumento do turismo. Mas a evidência, como citado anteriormente, que a hospitalidade vai muito além desses fatores. E segundo o deslocamento como elemento básico para que o turista chegue ao local turístico escolhido. A imagem do turista quanto à viagem que será realizar e irá se realizar, se formará desde o embarque ao meio de transporte escolhido, havendo uma falha, todo o sistema hospitaleiro será prejudicado. Por isso, a necessidade de voltarmos a atenção para a qualidade dos serviços oferecidos a esses turistas, buscando na elaboração dos pacotes turísticos, escolher qual meio de transporte adequado, seus componentes, o caminho melhor a percorrer, os benefícios para o turista na escolha deste atendendo sempre para os horários de recepção, conforto, aparência externa e interna. Por todos esses fatores são imprescindíveis para a hospitalidade do turista, evitando assim a imagem negativa quanto ao produto final e seus intermediários envolvidos no serviço prestado. As organizações que operam o modal ferroviário não podem ser vistas como empresas que valorizam em primeira instância o fluxo de caixa. Uma parte desse modal tem finalidades sociais que devem ser consideradas. Muitos, além, há de se evoluir desse modal em todo o mundo. Um novo ambiente se avizinha, novos recursos e energias serão aplicadas. A análise das dificuldades vividas pelo modal ferroviário deve começar pela eliminação da ideia de que fatores externos como mercado, fornecedores, tecnologia e concorrência
são os únicos responsáveis, e não é sempre o ambiente de negócios que faz a organização ser bem ou mal sucedida, mas sim, muitas vezes, a sua gestão interna. Diante das máquinas e estruturas iguais, o diferencial competitivo das organizações é, de forma inquestionável, o ser humano. Então, as ferrovias desempenharam uma importante contribuição no desenvolvimento econômico de grande parte das nações do século XIX. E, na verdade, seu sucesso deve-se ao fato de ter preenchido a lacuna deixada pelo transporte hidroviário. Diversos fatos ocorridos na Europa viabilizaram a implantação das ferrovias, que inicialmente ocorreu na Inglaterra e posteriormente expandiu para outros países europeus e para os outros continentes. Dentre esses fatos, destacaram-se a Revolução Industrial, que a partir do século XIX, os meios de produção concentrados em grandes fábricas vieram a implementação das máquinas na produção de mercadorias, os inventos surgidos no século anterior, permitindo os surtos de progressos, como o teor mecânico e a máquina a vapor, e o aumento do volume da produção, a necessidade do seu transporte para os mercados consumidores, enquanto que as ferrovias invariavelmente sofrem intervenção estatal e dependem de ampla vontade política, para sua implantação. Mesmo assim, as ferrovias estimularam as viagens de passageiro, a mobilidade da população, o crescimento das cidades, a expansão da movimentação de cargas, realizando um transporte mais rápido, com menor custo e viabilizando a especialização regional, as viagens de negócio e o turismo. O modal ferroviário constitui-se em um importante item de infraestrutura de um país. O transporte continua sendo a peça fundamental para alavancar o seu desenvolvimento turístico. Podemos ver que o Brasil é um país de proporções continentais, mas que não tem uma malha ferroviária que contemple grande parte desse território. Apesar disso, é possível sim viajar de trem pelo país e conhecer lugares cheios de histórias e belas paisagens. No total, são mais de 29 mil quilômetros de ferrovias. Segundo dados da Confederação Nacional de Transporte de 2016, o número de passageiros transportados no mesmo ano foi de 1.800.000 pessoas. Também em 2016 foram produzidos 473 carros de passageiros, o maior número desde 2001, representando um aumento de 566,2%. E para quem não se importa com o tempo gastos em viagens, mas prefere conhecer histórias e paisagens que vão encantar pelo caminho, os passeios de trem têm o charme de antigamente. Então, são diferentes do que a maioria da população está acostumada. Então, de trem é possível você conhecer as histórias das cidades, descobrir paisagens serranas, rurais e urbanas. E para citar alguns desses trens turísticos, temos no Paraná o trem da Serra e Mar, o trem das Termas e o trem do Vinho no Rio Grande do Sul, o Expresso Turístico da Luz e a Estrada de Ferro de Campos de Jordão, em São Paulo. Em Minas Gerais temos o trem da Vale, trem das Águas, trem da Serra de Mantiqueira. No Espírito Santo temos o trem das Montanhas e aqui no Rio de Janeiro temos o nosso trem do Corcovado.